Sejam bem-vindos à minha primeira aula de português sobre análise sintática. Vamos começar? É isso que a gente vai aprender hoje. Como você deve ter visto. Ó, só pra contar, vai ter um montão de corte forçado porque eu gravei por muito tempo, deve ter dado tipo 1 hora e 40 minutos. Então eu tô fazendo um montão de corte forçadaço mesmo pra dar tempo e não ficar vocês tendo que ouvir 1 hora de eu indo lá buscar caneta e tal. Então algumas frases vão perder continuidade, eu vou tentar não fazer muito isso. Mas é o que tem, então volta pro vídeo. Do título. Ok, análise sintática é a análise da parte sintática da frase, obviamente. E a sintaxe, o estudo da análise sintática, é a parte na língua portuguesa que estuda não o sentido, né, mas a função das palavras dentro de uma frase. Vamos começar. O que a gente vai fazer na análise sintática é classificar partes de uma oração, partes de uma sentença, partes de uma frase. Ok? A gente vai classificar elas. Vamos começar pelo mais simples. Toda sentença, todas as palavras, todas as partes da sentença, que eu vou chamar de sintagmas, vão estar dentro de dois sintagmas principais: o sujeito e o predicado. Tudo que não for sujeito é predicado e tudo que não for predicado é o sujeito. Então é mais simples de achar desse jeito. Vamos ao exemplo. A menina compra flores. Dá pra ver bem? Ok. A menina compra flores. Vamos lá, a gente tem dois jeitos de duas partes que a gente vai classificar primordialmente. O sujeito, esse aqui, ó, é quem está fazendo a ação. E o predicado, você pode pensar que é ou o resto, ou o que está classificando o sujeito. Eu gosto de pensar que é o resto. Então você acha o sujeito, que é o mais fácil, e daí você pensa, o resto é o predicado. Ok? Vamos achar o sujeito. O sujeito é quem faz a ação, como eu disse. Nessa frase aqui é bem óbvio. Quem está fazendo a ação é a menina. Algumas frases não vai ser tão óbvio assim. Nesses casos você vai ter que perguntar pro verbo. É o jeito mais certeiro, você pensa. Tu acha o verbo na sentença, né? Aqui, ó. Compra. Você pensa, quem é que está comprando? Quem é que compra? A menina. Você pode sublinhar, eu gosto de colocar entre colchetes. Nesse caso, tanto faz. É o nosso sujeito. O que não é sujeito é o nosso belíssimo predicado. Ok? O que não é sujeito é predicado. Por enquanto é só isso que a gente vai aprender. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem como é que faz. E o ideal é que depois de dar esses exemplos vocês tentem descobrir predicado de frases. Vocês criem frases na cabeça, procurem em livros e tentem fazer exercícios para tentar pegar bem o esquema de fazer isso. Mas, inclusive é bom que vocês copiem em cadernos, em algum tipo de coisa. O que eu estou fazendo aqui vai ser bom para, se vocês tiverem alguma dúvida depois, em vez de ter que olhar no vídeo, poder olhar no caderno. Obviamente, quem fez a ação é o trem, mas você pode perguntar pro verbo. Qual é o verbo? Saiu. Quem é que saiu? O trem. Trem, então, é o nosso sujeito. E então o resto é o predicado. Ok? É bem tranquilo isso. Agora vamos olhar um exemplo um pouco mais estranho. Esse tipo de exemplo que eu pensei quando eu disse que não ficaria tão claro às vezes, ficaria um pouco mais nebuloso para você descobrir quem é o sujeito. Vamos usar aquela frase, a menina comprou flores, só que um pouco mais distorcida, vamos dizer assim. Por mais que pareça estranha, essa sentença está correta. Compra flores a menina. Você vai lá, olha pro sujeito,
pro verbo e pergunta: quem compra? A menina. A menina está fazendo a ação. Por isso, a menina é o nosso sujeito. Por isso, o que não é sujeito é predicado. Ok? Pegaram bem? Espero que sim, vocês não podem responder, né? Será pelos comentários. Comentem qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar olhando. A próxima parte vai ser a gente analisar o que tem dentro do sujeito e do predicado. Eu vou usar essa frase pro resto do vídeo, tá? Então, aguardem. Vamos lá. Vamos primeiro fazer o que a gente já sabe. Cadê o verbo dessa frase? É aqui. Compra. Então a gente pergunta pro verbo: quem compra? Flores? Não, a menina. Sujeito é o nosso sujeito. E então o resto é, obviamente, o predicado. Agora vamos analisar o que a gente tem dentro do nosso sujeito e do nosso predicado. Dentro do sujeito, a gente tem a e menina. E dentro do predicado a gente tem compra e flores. É importante isso, homem. Ai, que droga, eu ia espirrar, não deu. É importante que vocês saibam o que cada tipo de... o que cada palavra é. Por exemplo, se ela é um substantivo, se ela é um artigo, se ela é um adjetivo, ok? É bom que vocês saibam isso. Isso vai ajudar bastante. Mas se não, procurem aprender, ok? Só de eu falando assim já vão dar uma pegada melhor, mas é bom que vocês procurem fora. Ok? A é o quê? Menina é o quê? Compra é o quê? A ideia de eu fazer isso é para vocês pensarem, ok? Flores é o quê? Agora eu vou responder. A é um artigo. Menina é um substantivo. Compra é um verbo. E flores também é um substantivo. Deixa eu arrumar esse S aqui, tá deplorável. Cada tipo de palavra vai ter uma função, que vai ser sempre dela. Você pode achar um quadro, que é o quadro morfossintático. Pesquise. Vai ser bem útil. O que esse quadro combina é o tipo de palavra com a sua função sintática. Eu vou dizendo aqui para vocês. Os artigos, conforme vão aparecendo eu vou dizendo, ok? Os artigos são adjuntos adnominais, ok? Substantivos são sempre núcleos. Os verbos são verbos e têm que ser classificados. Os substantivos são núcleos, ok? O que é um núcleo e o que é um adjunto adnominal? Ok, o núcleo é a parte mais importante de um sintagma. Sempre que tiver um substantivo, ele vai ser um núcleo daquele sintagma. Pode ter até mais de um substantivo e mais de um núcleo. Mas sempre que tiver um substantivo, ele vai ser um núcleo. Ok? O verbo, a gente tem que classificar ele não tem uma função sintática, a gente vai classificar a transitividade dele, que vai ser útil para o resto. E o artigo adjunto adnominal. É uma palavra muito feia mesmo. Adjunto, adnominal é muito estranho. Mas eu vou explicar para vocês. O adjunto adnominal é aquilo que foi feito para caracterizar ou concordar com o verbo, com o núcleo. Ok? Nesse caso, o A é um artigo, ele está aqui para concordar, né? Que seria ele, a menina, o menino, ele está aqui para concordar com o verbo. E ele é um adjunto adnominal. Menina é um verbo, é um núcleo. Por quê? Porque é um substantivo. Ah,
é um artigo, então ele é um adjunto adnominal e ele vai para o núcleo, que é a menina. Se tivesse dois núcleos, essa setinha teria um pouco mais de importância, porque você teria que dizer de quem o A está falando. Nesse caso é esse aqui. Esse núcleo não é qualquer núcleo. É o núcleo do sujeito. Por quê? Ele é o núcleo que está dentro do sujeito. Ele é o núcleo do sujeito. Lógico. Agora vamos lá. Compra é um verbo. Eu vou deixar a transitividade do verbo para... Depois eu explicar flores, ok? Flores é o núcleo. Núcleo de que, você me pergunta? Você deve imaginar que eu ia responder do predicado. Mas é mentira. Ele não é núcleo do predicado. Vamos ver por quê. Vamos analisar a transitividade do verbo, que deveria ser feita antes de descobrir isso aqui é um núcleo. Você vai fazendo por ordem, assim. Você olha o verbo, agora a gente vai ver a transitividade do verbo. Vocês devem ter visto em algum lugar, talvez. Isso aqui é esse tipo de classificação. Pode ser um VT, alguma coisa. V. E deixa eu trocar, essa caneta já está meio morrendo. T. Um T. D. T. I. T. D. I. I. Ou L. Todas essas coisas podem vir depois do V. Vou explicar cada uma delas. Vamos primeiro ignorar isso aqui, ok? Isso aqui eu vou explicar depois. Esse T ou esse I significa transitivo ou intransitivo. O que é um verbo transitivo ou intransitivo? Isso você vai saber se ele precisa de um complemento. Como assim precisa de um complemento? Pensa assim, ó. Complemento é alguma coisa que o verbo precisa. Então vamos dizer assim. Se eu falar a frase: a menina compra, tem algum sentido completo? A bateria da câmera acabou. E daí eu perdi um montão de gravação. Agora eu tô tristaço. Porque eu gravei um tempão. Gravei uns 15 minutos a mais e tudo morreu. Fazer o quê? Vamos lá. Eu dei uma olhadinha na gravação, como é que ficou. E eu tava explicando sobre a transitividade do verbo roubar. Roubar? Comprar. A memória tá boa. No caso, a gente estava usando a menina compra flores, né? Essa era a frase que a gente estava vendo. E a gente estava vendo a transitividade desse verbo. A gente já descobriu que ele era um verbo, obviamente. E a gente queria saber se ele era transitivo ou intransitivo. Eu também falei que tinha os verbos de ligação. Porém, a gente não vai pensar neles agora. Vamos lá, como é que se dá a transitividade do verbo? Inclusive, talvez depois eu corte, daí não, eu vou estar falando que eu estou repetindo, mas eu não vou estar por uma questão de tempo. Mas ok. Os transitivos são aqueles que precisam de complemento. E os intransitivos são aqueles que não precisam. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de que eu preciso de complemento. Inclusive, o que é um complemento? É uma coisa que o verbo precisa. Alta definição, hein? É o seguinte. O verbo comprar. Se eu falar eu compro, a frase faz sentido? A menina compra, faz sentido? Não faz. Tá faltando alguma coisa. Tem uma informação que tá precisando, que é o que ela comprou. Ah, o ladrão roubou. Tá precisando o que o ladrão roubou, ou de quem o ladrão roubou. Mas, por exemplo, o verbo saiu, ele saiu, eu saí, tá com o sentido completo. Você até pode pensar, ah, mas eu saí rápido, eu saí cedo. Esses aí são outros casos, mas não precisa. Você pode falar, eu saí, que o sentido está completo. Então o que a gente está tentando saber é o que é necessário, o que precisa. Tá? Então o verbo sair não precisa. Pode ter, mas não precisa. Ok? Transitivo, acabou a caneta pela 10ª vez. O que? Como a gente vai descobrir agora? Lembra quais as opções? Direto,
indireto e direto e indireto. Vamos lá. A gente vai descobrir isso de um jeito. O complemento do verbo. Naquele caso a gente estava usando a menina compra flores. Quando a gente chega nesse ponto, está lá, tá aqui no sujeito, você vai indo, chega no predicado, faz o verbo, vê se ele é transitivo ou intransitivo. Se ele for intransitivo, daí tu continua e ignora o verbo. Se ele for transitivo, você passa pro objeto, ou o complemento, né? A gente sempre chama de complemento, mas a gente vai sempre usar objeto. O objeto nesse caso aqui, meu pai, as canetas estão me sacaneando hoje. Tem tinta. Esse aqui é o nosso objeto. Vamos só lembrar que aqui tem um predicado, aqui, e aqui a gente tem um sujeito, que eu não vou escrever só porque a gente não está olhando nele agora. Ok? Vamos analisar esse objeto aqui. Ó. Esse objeto tem flores, que é um substantivo. Como eu já disse, substantivo é sempre núcleo. Nesse caso, isso. Meu pai, as canetas não estão a fim de funcionar hoje. Ele é o núcleo do objeto. Agora, esse objeto, percebam? Que ele é objeto a alguma coisa. Esse verbo também é verbo a alguma coisa. Se esse verbo for transitivo direto, esse objeto tem que ser direto. Se ele for indireto, aqui vai ter indireto. E se for direto ou indireto, aqui vai ter direto e o próximo vai ser indireto. Como a gente vai saber? Primeiro, ele não é direto e indireto, não, os dois ao mesmo tempo, porque nesse caso precisa de dois complementos. Então já sabe que não é direto. A frase ficou meio ruim por causa que a gente estava vendo se é direto ou não, mas não dá pra saber. A gente já sabe que não é, com certeza, é isso que eu quis dizer. Pra gente saber, a gente vai olhar pro objeto. É importante que você saiba essa classe gramatical aqui, ó. A preposição é basicamente esse tipo de palavra aqui, ó. Em, para, ou a também, por causa que a com crase, né? Tipo, eu entreguei a carta à minha mãe, para minha mãe, tem o mesmo significado. São casos de preposições. Nossa, tá torto, né? São casos de preposições. Sempre que tiver preposição no objeto, ele é indireto. Então vamos lá. Direto. Se ele for direto, ele não tem preposição. E se ele for indireto, é porque ele tem. É como se a preposição barrasse essa fluidez. Ele é direto se não tiver. Nesse caso a gente sabe que não tem. Não tem nada além de um substantivo ali. Por isso a gente sabe que ele é direto. Ele é um objeto direto, então o verbo é transitivo direto. E assim acaba. Eu sei que foi muita informação aqui. Foi bem condensado. Então eu vou passar mais alguns exemplos. Delicadeza, né? A gente sai de... A menina compra flores para João roubou sua avó. Qual é o verbo? O verbo é rouba. Quem rouba? João. João rouba. Então ele é o nosso sujeito. Então o resto é o predicado. João é um substantivo próprio. Mas não deixa de ser substantivo. Por isso, ele é núcleo do sujeito. Ok? Vamos começar pelo predicado. Vamos começar no predicado agora. Rouba é o nosso verbo. Vamos ver se ele é transitivo ou não. Quem rouba, rouba algo, rouba de alguém
ou roubar algo de alguém. O verbo roubar ele é bem estranho por causa disso. Ele pode ser tanto transitivo. Ele sempre é transitivo, ele sempre vai precisar de alguma coisa. Então a gente já sabe transitivo. A peculiaridade dele é que ele pode ser tanto direto, porque ele roubou o dinheiro, ele roubou sua avó. Indireto, ele roubou da sua avó, da sua mãe, ele roubou do banco. Ou ele roubou dinheiro do banco. Ele roubou dinheiro da sua mãe. Daí ele tem esse tipo direto e indireto, tem dois objetos. Nesse caso aqui, como já disse, sem querer, não era pra eu ter dito, eu dei um spoiler. Sua avó é o objeto. A gente sabe que sua não é uma preposição. Então, aqui é direto. Então aqui também é direto. É um verbo transitivo direto. E aqui acaba. Porém, e se aqui fosse... Não, vejam como é que isso aqui está ligado com o sentido da frase. Se você analisar assim, é porque está dizendo o João rouba a sua avó. A sua avó é o objeto que o João está roubando. Tu vê o João assim com a faixinha, roupinha de ladrão, com a avó dele nas costas, assim. Ele está roubando a avó dele. A avó dele é o objeto que ele está roubando. Agora, se tu quer dizer que ele está roubando da sua avó, de quem ele está roubando, daí vai ser um pouco diferente. Vai ficar assim, ó. Esse é o nosso objeto. Deixa eu fechar aqui só para... Esse aqui é o predicado, né? Esse aqui é o objeto. Agora vamos olhar o predicado. O predicado aqui a gente tem da. Da é a contração de de mais a. E de, como eu disse, é uma preposição, essa chatice, essa coisa do mal, inventada para estragar as análises sintáticas. Ele tem uma preposição. Nem que seja contraída, mas tem uma preposição. Por isso, esse objeto é intransitivo, então o verbo também não é intransitivo, é indireto. O objeto é indireto e o verbo também é transitivo indireto. Agora vamos continuar aqui. Quem é o núcleo do objeto indireto? A avó. Por quê? Porque a avó é o nosso substantivo. Então ele é o núcleo. Caneta pega, por favor. O-I. Tá vendo? Noi. Sua não exerce função sintática, assim como preposições. Ou seja, preposições não são nem adjuntos adjuminais. Ok? Mas o a, que é um artigo, que é parte, né? O da é uma contração. O a é um artigo, ele é um adjunto adjuminal. E ele concorda com esse núcleo. Então a gente segura só o a, que é só a única parte que nos interessa, que é um artigo. A gente faz assim. É isso. Por uma questão de tempo, porque senão vocês vão ficar meia hora aqui. Vão ficar, pelo menos. Vão ficar mais que meia hora, que não é o ideal. Não vou fazer mais exemplos. Na verdade eu vou fazer assim. Vou precisar. Senão vocês vão ficar faltando alguma coisa. Mas já pegaram bem? Já estão entendendo? O verbo é sair. Então o sujeito é eu. Logo o resto é o nosso predicado. Sujeito. Eu. Eu é o quê? É um pronome. Quando o pronome estiver substituindo um substantivo, ele é um substantivo. Ele é um núcleo. Nesse caso ele está sendo como um substantivo. Em vez de dizer Isaac, em vez de dizer o nome da pessoa, ele está substituindo. Então nesse caso aqui, ele é um núcleo do sujeito. Sair é o nosso verbo. Vamos ver a transitividade dele. Cara, vai dar umas 3 horas cortadas, só de eu indo trocando caneta. Verbo intransitivo.
que ele não precisa de complemento. E, desculpa, às 7 horas é o nosso adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial, não um adnominal? É uma parte na frase, também pode ser chamado de acessório, porque ele é acessório, ele não tem importância, você pode tirar ele da frase e continuar a fazer sentido. Geralmente ele vai responder algum tipo de pergunta, tipo: quando, onde, ou como. Que aí geralmente ele vai responder alguma dessas 3 perguntas. Nesse caso aqui, ele está respondendo quando, ou seja, ele é um adjunto adverbial de tempo. Geralmente a gente não faz a análise sintática do adjunto adverbial, a gente só esquece. Mas dá pra fazer normalmente. As é uma proposição, então não tem função sintática, e 7 horas não é uma palavra, é um número, então não dá pra fazer nada. Vamos agora aprender sobre o verbozinho que eu deixei de lado. O exilado aqui, o nosso amigo. Verbo de ligação. O VL, quando é V.L. O verbo de ligação é um verbo que liga as coisas. Legal, né? Eu sou bonito. Verdade? Não, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Eu sou bonito. Sou é o verbo. Então a gente sabe quem sou, quem é eu. Agora, vocês podem pensar assim. Super. Vamos lá, praticar. Podem pensar assim. Sou é um verbo. Ele é transitivo porque você precisa de um complemento, né? Que é o que você é. Não, é um pouco diferente. Alguns verbos têm uma lista, que eu acho que eu vou deixar na descrição, vou ver se consigo, que é uma lista dos verbos de ligação. São vários. Você pode decorar eles assim: ser, estar, permanecer, ficar e continuar. Ser, estar, perfícuo. Ser, estar, permanecer, ficar e continuar. São verbos de ligação. Tem outros, tipo andando. Andando pode ser tanto um verbo intransitivo, eu estou andando, desculpa, eu ando, né? Mas ele anda triste. Nesse caso é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando a pessoa a sua característica. Geralmente vai ter uma característica depois. Os adjetivos geralmente são adjuntos adnominais ou, eu gosto de brincar que eles são adjuntos separados também. Por quê? O adjunto adnominal é quando ele está dentro do sintagma do seu núcleo. Daí, quando ele está fora, é como se ele fosse um adjunto separado. Ele é um predicativo do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Ele é uma parte do predicado que está se referindo ao sujeito. É ele que está dizendo o que o sujeito é. Daí, aqui, núcleo do predicado. Do predicativo, desculpa. Ok? É bem simples. Bem tranquilo. Vou dar só mais um exemplinho porque é uma matéria bem tranquila. Quem é ilegal? Isso. Pode até parecer estranho, mas é o caso. Isso é o sujeito. É quem o verbo está caracterizando. Se é sujeito, o resto é o predicado. É o verbo.
é o núcleo do sujeito. É o nosso verbo do quê? De ligação. Por quê? Tem a característica legal aqui, ó, que é o predicativo do sujeito, que é o quê? O verbo de ligação tá dizendo que é o sujeito. Se não tiver verbo de ligação, tem predicativo do sujeito, ok? E legal, o nosso núcleo do predicativo. Vamos passar para os últimos 2 tópicos que a gente vai aprender. Classificação do sujeito e classificação do predicado. O sujeito pode ser classificado de 3 formas diferentes. Tipos aqui. O simples é aquele que tem um núcleo. O composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. E o oculto, o desinencial, é aquele que não existe. Ou, quem pegou a referência, coloca aí nos comentários. É aquele que não existe. Quando eu disse que eu ia usar essa frase, vocês não acreditavam. Compra flores. Eu vou usar ela para sempre. Essa frase é épica. Ok? O verbo é compra. Então o sujeito é a menina. A gente não vai nem olhar o predicado aqui, eu só vou dizer que ele é o predicado. A gente não vai nem olhar porque a gente não precisa saber isso agora. A menina, quer dizer, menina, né? Menina é o núcleo do sujeito. A vai para a menina. Nesse caso, o nosso sujeito é simples, porque a gente tem um único núcleo, como eu escrevi anteriormente. Finalmente uma certeza seja verdade, né? Vamos lá. Quem são saudáveis? Banana e maçã. Esse é o nosso sujeito. São saudáveis é o nosso predicado. E por uma questão de tempo, eu não vou prestar atenção nele. Banana é um substantivo, portanto, é o núcleo do sujeito. Maçã também é um substantivo, por isso também é o núcleo do sujeito. Então o sujeito é composto, ele tem 2 ou mais núcleos. Ok? Olha o verbo. Comi. Quem comi? Quem comeu? Eu. Só que eu não está aqui. Agora eu te pergunto, como é que você sabe que é eu? Se você fez o estudo das locuções verbais, você sabe que os verbos eles são divididos em algumas partes. O radical e suas desinências. Radical é a parte do verbo que diz qual o verbo é, nesse caso é o verbo dever, ele nunca muda. Ir, está mostrando o tempo verbal. Isso aqui está dizendo a pessoa, né? Mos, deveria, mos. Você sabe quem está falando isso é nós. Isso aqui chama desinência. Então por isso o sujeito é desinencial. Você conhece o sujeito só porque tem uma desinência. Se não tivesse uma desinência, não saberia qual é. Mesmo caso de comi. Com é o radical e está indicando que sou eu. Por isso, a gente tem aqui o nosso sujeito desinencial. Se tu quiser, você pode até colocar eu aqui, mas não tem necessidade. O que não é sujeito é predicado. Então, se tu quiser continuar, você continua a partir daqui. Ok? Muita informação? Sim, mas eu não vou ter mais tempo para mais exemplos. O predicado, que daí é um pouco mais tenso. Vamos fazer uma tabelinha mais simples. Ó. Predicado verbal,
predicado nominal e o predicado verbo nominal. E ele precisa. Precisa não tem essa aqui, né? É só precisa mesmo. Bem, o que ele precisa e qual é o núcleo. O predicado verbal precisa ter um verbo transitivo ou verbo intransitivo sem predicativo do sujeito. O nominal precisa ter um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. E o verbo nominal, verbo transitivo ou verbo intransitivo com predicativo do sujeito. O núcleo desse aqui é o núcleo desse aqui é o verbo. O núcleo desse aqui é o predicativo do sujeito. E o núcleo desse aqui é o verbo e o predicativo do sujeito. Os dois são núcleos. Tudo bem. Sugiro que vocês anotem e deixem mais bonitinho de preferência, porque isso aqui tá horrível. Para vocês entenderem um pouco melhor. Vou deixar isso aqui em cima e vou escrever embaixo. Vamos, por exemplo, a menina compra batata, limão, maçã não, flores, sempre, ok? Eu não vou nem perguntar, nem pedir justificativa, tá? A gente já fez isso aqui 400 vezes. Eu espero que eu tenha decorado no mínimo. O sujeito é simples, porque tem um único núcleo. Agora vamos lá, o predicado. A gente tem um verbo transitivo direto, um verbo transitivo, então com certeza não é esse, né? Não é esse, porque esse aqui é verbo de ligação e aqui não tem verbo de ligação. E aqui não tem predicativo do sujeito, então se encaixa aqui, né? Ele é um verbo transitivo sem predicativo do sujeito. Por isso, o predicado, se eu tivesse tinta, eu poderia escrever, o predicado é verbal. Como eu estava dizendo, se eu tivesse tinta, eu poderia dizer que o predicado é verbal. Ah, agora é pelo. E por isso, o núcleo é o verbo. Então, coloco aqui, NP, núcleo do predicado. Bora pro próximo. Vamos lá. João é o nosso sujeito simples, porque só tem um núcleo. É feliz é o nosso predicado. É um verbo de ligação. Ser, estar perfícuo, ser. Feliz é o nosso predicativo do sujeito. Em qual dessas aqui se encaixa? Ó, um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, é com certeza aqui. Já faz direto, faz na cabeça. É o único que tem verbo de ligação. Então, o núcleo é o predicativo do sujeito. Predicado nominal e o núcleo, predicativo de sujeito.
Daí fica legal porque fica o NP duas vezes, ó. Núcleo do predicativo e núcleo do predicado. Fica NP, NP. E por último, mas not menos important, temos o último, que você não deve estar conseguindo pensar em um exemplo. Mas olha isso aqui. Suba. Isso aqui tá errado. Eu quero tem que ser eu corro rápido. Ok? Vamos lá. Corro é o verbo. Quem corre? É eu, nosso sujeito. Simples porque temos um único núcleo, que é eu, que é um pronome que está tomando o lugar de um substantivo, por isso ele é um núcleo. Por isso, o resto é o predicado. Corro é um verbo intransitivo, rápido. É, por mais seja estranho, predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele é um adjetivo que está falando do sujeito, porém está fora do sintagma do sujeito. Então ele é predicativo do sujeito. Essa é a definição de predicativo do sujeito. Um adjetivo, uma coisa que esteja fora do sintagma do sujeito, mas está caracterizando ele, que é o rápido. Nesse caso, rápido é o núcleo do predicativo. O predicado é PVN, verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Porque ele tem um VI, né? E o predicativo do sujeito. Nesse caso, o núcleo é corro, núcleo predicado, e também núcleo do predicado, esse aqui também. Ou seja, sempre que você vê o predicativo do sujeito, pode colocar NP duas vezes, porque em qualquer uma das opções que ele aparece, ele é o núcleo. Ok? Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também não tenham morrido de tédio, que foi uma aula muito longa. Muito obrigado por terem visto.